ó, eleitor, sabe aquele país lá de jogador de futebol lá? Sabe aqueles caras zoados do terceiro mundo? Aquele presidente, esse tem um presidente bizarro, que você deve saber que ele é fascista, machista, homofóbico, que tá atacando fogo na Amazônia. Eu tô peitando ele até atacou minha mulher, mas eu tô falando, vou internacionalizar aquela área deles, porque aquele pessoal lá do Brasil, vocês sabem, só sabem jogar futebol, dançam, são uns esquisitos. Vamos tirar a Amazônia deles, é um patrimônio da humanidade, né? E com o Renan, né? Tá tentando ligar a moto, mas não tá muito fácil. Vai pegar na trava. Não tá fácil, né, Renan? Meus queridos amigos, eu vou bem direto ao ponto. Macron, ele provocou não só arrepios, mas ele provocou raiva em todos nós brasileiros com a sua recente declaração no G7, onde ele pincela a ideia de internacionalização da Amazônia, né? Mais do que isso, ele dá aquela briga e fala assim, não, esse assunto nem está sendo levado em discussão, mas existem ONGs e tal que estão discutindo aí essa questão da internacionalização, como se isso fosse algo, vamos dizer, que estivesse em tela, né? E como se a hipótese de, olha só, a Amazônia era um patrimônio da humanidade, por ser um patrimônio da humanidade, talvez ela tenha que ser tutelada pela humanidade. Obviamente, quando ele fala tutelado, obviamente será por países sérios, como o dele, como a França, etc e tal. Eu vou abordar isso aqui nesse vídeo, tá? Porque é uma declaração bem impertinente, né? Uma declaração bem agressiva, inclusive do ponto de vista diplomático, e abordar novamente esta treta que continua tomando o noticiário internacional. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, vejam esse vídeo aí, vejam Macron falando, para vocês verem que não é o Renan que está inventando essa parada. Macron falou isso. Des associations, des ONG, des acteurs ont depuis plusieurs années, parfois certains acteurs aussi juridiques internationaux, soulevé la question de savoir si on peut définir un statut international de l'Amazonie. C'est aujourd'hui pas le cadre de l'initiative qu'on prend, mais c'est une vraie question qui se pose. Si un État souverain prenait de manière claire, concrète, des mesures qui, d'évidence, s'opposent à l'intérêt de toute la planète. Isso aqui é meio maluco. Existe, de certa maneira, não uma lenda, mas uma perspectiva, em especial dentro do exército brasileiro, de que sim, gringos querem tomar a Amazônia, existe um plano internacional. Já uma vez houve um hoax de que nas escolas dos Estados Unidos, né, nos livros de geografia, aparecia a área da Amazônia como uma área internacional e tal. Então sempre houve um debate, eu no colégio já ouvia falar disso aí, né? Havia também os discursos inflamados do Enéas, veja só ele falando exatamente disso, dá uma olhada. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa, vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Mas a questão é que isso nunca foi levado muito em consideração. E me surpreende que esse discurso que, de certa forma, tira do caixão fantasmas, em especial da época da ditadura, que, né, essa coisa do nacionalismo de não vamos entregar a nossa Amazônia, eles querem invadir, que eu pessoalmente achava que é uma perspectiva que não era levada a sério, ela esteja sendo colocada por um líder como Emmanuel Macron, né? Estamos falando do presidente não de um país eco, mas estamos falando do presidente da França, né? De uma figura importantíssima no cenário internacional. Então o Macron coloca isso na maior cara dura, né? Infla o debate, mas eu queria trazer alguns outros elementos, porque houve inclusive uma discussão aqui no MBL, tem o MBL News, nosso programa, eu estava discutindo com o professor Ricardo, né? E ele acha que isso é uma mentalidade colonial, ele coloca bem da França, né? Uma mentalidade que o primeiro mundo tem presente, eu concordo em partes com isso, mas eu ainda acho que isso aqui
é uma grande e malandra estratégia eleitoral do senhor Macron. Vou trazer esses elementos para vocês fazerem a sua avaliação aqui, tá? E também vou abordar aí essa possibilidade de intervenção na Amazônia. Vamos lá, pessoal, vou trazer duas notícias aqui que ajudam a ilustrar esse problema, tá? O primeiro é o seguinte, é uma notícia de junho aqui desse ano, junho de 2019, do Macron sofrendo para lidar com temas relativos ao meio ambiente no próprio governo, né? E aí, a própria matéria, vou colocar o link aqui na descrição, ela aborda, inclusive, a origem daquele movimento dos jalecos amarelos, né? Que estão protestando até agora lá na França, que começou com um tal de imposto sobre carbono, né? Que ia lidar com emissões, que é basicamente lidar com o preço do combustível na França, e começou a motivar aquelas manifestações. Ou seja, o Macron, que à época já estava percebendo onda verde, que à época queria surfar, começou surfando errado. Ele quis surfar metendo imposto ali no eleitor dele, falando, não, eleitor, você vai pagar o imposto, mas é um imposto verde, né? E aí ele quis meter o imposto verde, o pessoal vestiu o jaleco amarelo, foi pra rua, e a ideia deu muito errado pra ele, né? Foi uma desgraça. Outra notícia que tá aqui na tela, é que o ministro do meio ambiente dele renunciou por mau uso de dinheiro público. Ou seja, esta área no governo Macron vem se mostrando exatamente um problema, né? Ele vem sofrendo bastante com essa área de meio ambiente, tentou surfar, acabou redundando em manifestação, e ainda que ele perceba, qualquer um na Europa perceba hoje, né? As estatísticas mostram isso, que o meio ambiente é uma preocupação total de quem mora ali nos países que compõem a União Europeia, né? Ele não estava sabendo utilizar essa demanda de uma maneira correta. Agora, com essa questão amazônica, ele está, e essa é a novidade, né? A questão amazônica, como o europeu se preocupa muito com a questão do aquecimento global, eles perceberam isso, eles acham que o maior problema do mundo hoje é o aquecimento global, isso estatísticas da própria União Europeia, enfrentar esse problema não dentro de casa, porque o europeu é o seguinte, ele não quer pagar mais imposto, mas interferir em outros países ou dar lição moral em outros países é uma agenda muito popular. Então o Macron e diversos outros líderes perceberam isso. Tendo em vista novamente, pesquisas internas demonstram que o eleitor europeu hoje acha que o grande problema do mundo é o aquecimento global. Então quando ele pega e fala, puta que pariu, eu tenho aqueles caras lá no terceiro mundo, aqueles caras que jogam futebol lá, aqueles exportadores de travesti lá do Brasil, que tem aquelas praias lá, tem violência, puta que pariu, quer saber? Eu vou dar uma lição moral nesses caras, tá? Tudo bando de dançarino do terceiro mundo, vou dar uma lição moral, vou mostrar que eu tô preocupado com a Amazônia, vou falar que o mundo tem que tomar conta da Amazônia, e aí sim consegue se cacifar eleitoralmente, consegue impor essa ideia de agenda de internacionalizar determinadas coisas, determinadas riquezas, determinadas áreas. É uma ideia muito presente com a ideia de governo global, né, que é um tema, né, aqui não tô dando uma de terraplanista não, né, existe uma perspectiva globalizante, né, por parte de setores do centro, da direita, até da esquerda, da direita e centro lá na Europa e nos Estados Unidos, né? E eles se colocam desta maneira, com esse tipo de agenda ali, muito bem posicionados, buscando os dividendos. O Macron, obviamente, ele recebeu respostas um tanto quanto atravessadas do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Respostas, inclusive, indignas. Aquela que o Bolsonaro fez, aquela piadinha a respeito da esposa do Macron, foi muito baixa. Não se faz um tipo de comentário como esse, só que ele se aproveita da grosseria do Bolsonaro e devolve com outros impropérios, como por exemplo a ideia de internacionalização da Amazônia, porque a ele interessa que o Bolsonaro responda e que o Bolsonaro polarize com ele. Pra ele é uma relação completamente positiva. Ele vira, ó, eleitor, sabe aquele país lá de jogador de futebol lá? Sabe aqueles caras zoados do terceiro mundo? Aquele presidente, esse é um presidente bizarro, que você deve saber que ele é fascista, machista, homofóbico, que tá atacando fogo na Amazônia. Eu tô peitando ele até atacou minha mulher, mas eu tô falando, vou internacionalizar aquela área deles, porque aquele pessoal lá do Brasil, vocês sabem, só sabem jogar futebol, dançam, são uns esquisitos. Vamos tirar a Amazônia deles, é um patrimônio da humanidade, né? Isso é complicado, porque a França, então, ela tá de peito aberto nisso. Será que a França topa, então, vamos internacionalizar o Louvre? Vamos internacionalizar os chateaus, os castelos, os melhores restaurantes que tem lá? A gente podia internacionalizar tudo. Eu não acho que vai rolar, né? Inclusive, a França tem bomba atômica para se proteger bastante, né? Um país tem um baita de um exército. Não creio que a França esteja disposta a internacionalizar muitas das suas riquezas. Até porque, vamos saber bem, as riquezas naturais da França e o patrimônio cultural da França rende um turismo, entrada de dinheiro na base do turismo no país
assim, zilhões de vezes maior do que o Brasil com a Amazônia. Tadinho do Brasil com a Amazônia, né? Tenho certeza que a França não gostaria de aceitar essa proposta. Olha, você internacionaliza as suas riquezas aí, a gente internacionaliza as nossas. Então acho que ele não toparia. Mas a gente sabe que esse discurso é meio vazio, a gente sabe que a ideia de uma ameaça, de uma invasão militar à Amazônia por parte da França, da União Europeia, é uma viagem na maionese. Isso seria uma guerra redundaria em ocupação. Ocupação é caríssimo, os países europeus estão absolutamente quebrados, tá? Então teria que ser o quê? Uma coalizão global, os Estados Unidos, a União Europeia, quem iria fazer essa invasão, né? Então isso, obviamente, a gente não pode entrar na histeria, porque aqui no Brasil o que vai começar a acontecer, assim como eu mostrei no discurso do Enéas, os próceres desse tipo de discurso histérico vão falar, viu, vão invadir o Brasil, vamos unir todos aqui conosco, tal, e você começar uma agenda populista, nacionalista, com base na declaração de um malandro, né? Eu só queria colocar o seguinte, vai ter então as pessoas falar, então não entendeu, não é para levar a sério o que o Macron falou. É para levar a sério na perspectiva de que, eles estão ensaiando um discurso que é bom eleitoralmente, mas que nos desrespeita, mas que vem encontrando eco, inclusive, na academia. Recentemente saiu na revista Foreign Policy, né, uma revista sobre relações exteriores, famosa, acho que talvez a principal publicação na área no mundo, um artigo do senhor Stephen Walt, né, americano, onde ele fala da hipótese da internalização da Amazônia. Antes desse boom das queimadas aí, né, ele fala disso e coloca isso como uma possibilidade válida. Isso já foi rechaçado, tal, ele até teve que voltar atrás, mas não é, como demonstro, um tema jogado ali pelo Macron, é algo que vem sendo falado, é algo que a gente tem que ser atento, obviamente temos que defender a nossa soberania, mas nós temos que entender também a malandragem embutida no discurso das pessoas. E, novamente, como a gente já falou em outros vídeos, não comprarmos o papel de vilão internacional que o Bolsonaro vem comprando. Não pega bem pra gente, nem economicamente, nem na imagem pública, nem diplomaticamente pro Brasil. O que demonstra também que colocar um chanceler como esse Ernesto, né, que basicamente tá lá porque é fã do Olavo, não é o tipo de ideia boa, porque se o Brasil realmente tivesse uma chancelaria capaz, inteligente, que fizesse uma leitura global do que estava acontecendo, ele já teria percebido essa treta há bastante tempo e não estava reativo, falando merda atrás de merda, como nós estamos fazendo. Tá bom? Obrigado por terem visto até o final. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre.